Oi você, aqui é a Gabs e sim, esse é mais um vídeo aqui no YouTube sobre o Sol da Meia-Noite. Antes de tudo, gente, eu quero pedir desculpas, talvez vocês escutem alguns barulhos de fundo. Eu estou há algum tempo sem gravar e eu precisava gravar esse vídeo, eu queria gravar esse vídeo, mas estão arrumando um buraco aqui da rua e eu não quero desistir de gravar por conta disso, então talvez tenha alguns barulhos de fundo e eu espero... Então vão ter alguns barulhos de fundo e eu espero que vocês relevem. Vamos lá. Bom, fechei umas partes ali da janela, vamos ver se abafa um pouco o som. Então, sim, gente, eu sou da geração de Crepúsculo, eu sou da geração que viveu apaixonada por Edward Cullen. Nesse vídeo eu também quero contar pra vocês um pouquinho da minha história com Crepúsculo. Apesar de eu não ter começado a ler com Crepúsculo, como aconteceu com muita gente, Crepúsculo foi muito importante na minha trajetória como leitora e na minha história pessoal também. Eu conheci Crepúsculo por volta de lá de 2008, eu tinha entre 14 e 15 anos, em uma reportagem da Capricho. Eu era muito fã da Capricho e numa dessas revistas que eu comprei tinha uma reportagem de capa com o Edward, com o Robert e a Kristen, falando um pouco sobre a história. Eu fiquei super animada, gostei muito da premissa da história e descobri através dessa reportagem que era baseada em um livro. O filme ainda não tinha sido lançado, não tinha estreado ainda aqui. E aí eu queria de qualquer jeito ler esse livro. Só que assim, gente, em 2008, naquela época, livro, como assim, hoje em dia ainda era muito caro. Livro é uma coisa muito cara, né? Mas naquela época, na minha situação, era bem inacessível. E eu queria ler, livro era sinônimo de presente de Natal na minha época. Acho que eu já comentei em alguns vídeos aqui do canal sobre isso. Mas eu queria ler. E aí, acontece que eu descobri o PDF. É verdade, gente, foi tipo assim, o céu pra mim descobrir o PDF, porque eu consegui ler vários livros em PDF que eu não tinha condições de comprar na época, porque meus pais tinham outras prioridades pro dinheiro que eles recebiam, né, pra sustentar a casa, além de comprar livros. Isso é triste, mas é verdade e é a realidade de muita gente até hoje. E eu também não trabalhava, não tinha meu próprio dinheiro, então também não poderia comprar isso por conta própria, comprar os livros por conta própria. Por esse motivo, os PDFs meio que salvaram, incentivaram a minha leitura, tá? Vou falar especificamente sobre a polêmica dos PDFs aqui, não quero falar sobre isso aqui agora. Estou contando somente a minha história com o Crepúsculo, e pra poder falar com vocês sobre o Sol da Meia-Noite, tá bom? Tá. Então eu achei o PDF de Crepúsculo e, gente, eu cheguei no cúmulo de imprimir o livro. Eu imprimi, porque eu sempre tive problema pra ler em tela de computador, na época eu não tinha celular tão avançado também. Pra eu não cansar meus olhos, o que eu fiz? Simples, vou imprimir todas as folhas do PDF de Crepúsculo, gente, doida, né? Doida demais. E eu lembro que eu li em 2 dias e foi tipo assim, a sensação de ler Crepúsculo. Eu busco até hoje um outro livro que me dê essa sensação de ficar tão presa na história como Crepúsculo fez comigo, né? Foi uma sensação muito incrível conhecer aquela história. Eu consegui convencer a minha mãe de comprar o segundo livro físico, porque no fundo eu sentia ali uma culpinha de estar lendo, né, um produto pirata ali, né? E aí minha mãe foi comprar, eu lembro direitinho da sensação, gente, da gente ter ido na livraria e comprar aquele livro. Eu lembro da cena, assim, parece que foi ontem, sabe? Eu lembro direitinho disso. Gente, foi muito caro, foi tipo R$42. Imagina R$42 há 12 anos. Hoje em dia já é muito você pagar R$42 em um livro. Imagina 12 anos atrás. Foi um dinheiro suado lá da minha mãe que ela ganhou vendendo Natura, que ela comprou aquele livro pra mim. Assim, foi muito incrível ter a sensação de ler aquele livro físico, de ter aquele livro nas minhas mãos, mas ao mesmo tempo eu sabia que era muito complicado eu continuar a ler a saga através dos livros físicos. As minhas opções para continuar lendo a saga eram esperar o Natal ou meu próximo aniversário pra comprar em cada uma dessas ocasiões o livro, não ler, ou ler o livro pirata. E aí, gente, eu acabei escolhendo a opção de ler o livro pirata. E aí eu li todo o resto da saga em PDF. Eu lembro que quando eu li Amanhecer, inclusive, nem tinha sido lançado aqui no Brasil. Então, às vezes, eu até penso em Amanhecer, eu penso em Breaking Dawn, que era o nome em inglês, porque não tinha o livro em inglês. E eu li uma tradução feita por um fã, né, nesse PDF. Então, assim, tem, assim, uma história muito, muito gostosa por trás do fato de eu ser fã de Crepúsculo, né? Não é simplesmente gostar da história só.
apesar de eu gostar também. A Breve Segunda Vida de Brittany. Foi um dos primeiros livros que eu comprei pela internet, quando os livros começaram a ficar acessíveis pra mim, então também foi uma ótima experiência. Faz parte também, mais uma vez, da minha história. Tenho também na minha estante Eclipse, que eu ganhei da Sil. Ela tava desapegando de alguns livros dela, e aí quando eu vi que tinha Eclipse, eu falei, minha chance de ter mais um livro da coleção. E eu espero que em breve eu consiga comprar também Crepúsculo e Amanhecer, que são os livros que estão faltando pra minha coleção. A minha relação com a história, eu sempre fui extremamente Team Edward. Eu nunca gostei do Jacob como par da Bella. Eu sempre amei o Jacob, mas não gostava dele como par da Bella. Eu sempre torcia pra que ela ficasse com o Edward. Hoje eu tenho uma visão muito diferente do relacionamento da Bella e do Edward. Me peguei até em alguns momentos pensando que muito provavelmente a Bella deveria ficar com o Jacob e não com o Edward. Engraçado observar isso também como questão de crescimento pessoal, como questão de evolução na minha visão de relacionamentos e tal. Logo que eu li os primeiros livros, era a época do Orkut, né? Sim, eu sou bem velha. Tinha uma comunidade no Orkut que era: eu não quero um príncipe num cavalo branco, eu quero um vampiro num Volvo prata. E a verdade é que aqui agora, né, tantos anos depois, nós finalmente temos Sol da Meia-Noite, que é Crepúsculo pela visão do Edward. E, gente, apesar de eu ter lido todos os livros na versão em PDF, não ter lido os livros originais, eu nunca li Sol da Meia-Noite, nenhum dos capítulos que tinham vazados, e eu não sei de verdade por quê. Eu acho que é porque eu nunca gostei muito desse negócio de livro pela visão do fulano de tal, sabe? Tipo, um romance pela visão do mocinho e não da mocinha. Eu nunca liguei muito, até porque acho que também tem muito a ver com a questão de eu não gostar de reler livros e tal. Porém, gente, 12 anos depois, quando o Sol da Meia-Noite foi lançado, no momento em que ele foi lançado, eu achei que eu nem ia querer ler. Mas depois, só me dando uma vontadezinha, sabe aquela vontadezinha que vem nascendo aqui? E aí eu acabei decidindo comprar o livro, consegui uma promoção bem legal, porque o livro tava bem caro. E aí eu consegui uma promoção bem legal, hoje em dia ele tá até mais barato. E o livro físico, ele não tá aqui comigo no momento, então a capa vai ficar aqui em algum lugar pra vocês, ilustrando o vídeo. Mas, sobre o Sol da Meia-Noite, gente, eu amei muito revisitar essa história, eu amei muito revisitar Forks. Por sinal, né, estou fazendo esse vídeo num dia ótimo, que parece até que eu tô em Forks, porque tá totalmente cinza e chuvoso, tá ótimo pra, né, tá bem referência pra Forks. Então eu amei rever os personagens, eu amei saber mais sobre os Cullen, principalmente saber mais sobre as visões da Alice, que é a minha personagem favorita. E é muito incrível, tipo, é muito, muito incrível. Também achei muito legal no começo como a gente vê realmente como o Edward quase matou a Bella. Foi tipo por um triz mesmo, foi muito... E muito legal também saber como ele calculou tudo, como ele pensou em tudo, como que as coisas foram planejadas e como as coisas foram, sabe? Como funciona a mente dele, isso também é muito incrível de ler e de saber. A gente entende, a partir disso, por que durante os outros 3 livros ele insiste tanto com a Bella de que ele é perigoso, de que ele não deveria ficar com ela, de que ela não deveria estar com ele, de que ela deveria fugir, de que ela deveria não estar com ele, que ela tá sendo burra de estar com ele. A partir daí a gente entende por que ele fala tanto isso, por que ele insiste tanto nisso, né? Ele só consegue perceber a parte dele de que, por muito tempo, tem aquela sede absurda do sangue dela, né? Em vários momentos ele planeja mesmo como que ele vai fazer pra matar ela e como pra não deixar rastro. E a gente, muitas vezes, lendo, né, nós leitores não percebemos isso porque a gente tava tão apaixonado por ele quanto a Bella. Simples assim. Agora, a partir do momento em que o Edward percebe que está apaixonado por ela, aí o negócio começou a complicar muito pra mim, porque ele virou um stalker totalmente, muito... E isso mexeu um negócio aqui que eu ficava tipo, mano, meu Deus. Como que quando eu era jovenzinha eu achava que era lindo o cara tá lá visitando ela sem ela tá concordando de madrugada, assistindo ela dormir. Gente, isso não tem nada de romântico, isso é meio doentio, na verdade. E é horrível, foi horrível pra minha experiência ver isso, sabe? Tem muitas vezes no Instagram que os capítulos são enormes, porque o Edward pensa muito e fala muito. Então os capítulos são gigantes, por isso que o livro tem mais de 700 páginas. E isso é uma coisa ruim pro fluxo de leitura. Precisa parar, fica complicado, porque você tem que parar no meio de um capítulo, ou você vai ter que ler muito, vai demorar muito pra você parar, sabe? Então isso atrapalha um pouco o fluxo de leitura, mas não torna o livro chato. Eu não achei em momento nenhum livro chato. Eu achei ele
curioso, você entender a mente dele, como funciona, essas coisas assim. Também, não só, né, do fato do Edward ir, né, atrás dela, quarto dela, junto com ela, sem ela saber, nem nada assim, também é absurdo você ver ele seguindo ela pelos pensamentos das outras pessoas, sabe? Então, sorte da Bella que ele não leu o pensamento dela, gente, porque senão... Muito louco. E isso, inclusive, é um dos pensamentos que eu tenho de será que ele realmente amava a Bella? Será que esse amor existiria se ela não fosse a tua cantante, né? Que é o sangue que chama ele. E se ele não conseguisse ouvir os pensamentos dela, será que ele teria se apaixonado por ela se não fossem essas características, né? Mas de qualquer forma, isso são características da Bella, então é um motivo pra ele se apaixonar por ela. É complexo isso. Se eu entrar nisso, o vídeo vai ficar maior ainda, gente. Então eu não vou aprofundar nesse assunto. Outra coisa, gente, que me irritou profundamente é a quantidade de vezes que o Edward menciona o quanto a Bella é frágil, o quanto ela é fraca, o quanto ela não pode, o quanto ela não... Meu Deus do céu, gente, isso me irritou, tá me irritando, me consome, entendeu? O negócio me consome, essa... Primeiro que me irrita ele só achar ela fraca, o tempo inteiro falar que ela é fraca, ele ter essa visão dela de fragilidade, que não existe, a gente sabe, a gente lendo, a gente percebe que a Bella, não, é óbvio que ela é atrapalhada, que ela cai à toa, isso aí é uma coisa, mas falar que ela é frágil toca numa parte que é muito complicada, de talvez querer se impor por ela, sabe, por conta dele ser homem, por ele ser um vampiro, então... Isso me irritou muito. Ele fala... Gente, de verdade, eu queria ter contado a quantidade de vezes que ele fala que ela é frágil. São muitas mesmo. E incomoda mais ainda porque ele fala tantas vezes dela ser frágil e do quanto ele ama ela e do quanto ele não quer que ela se machuque. Então essa justificativa dele de ficar vigiando ela o tempo todo, porque se ele tá vigiando ela, então significa que ele pode proteger ela o tempo inteiro. Mas a chance que ele tem dela nunca se machucar, que é transformando ela numa vampira, ele não quer. Pra mim não faz sentido. Nunca fez sentido dele não querer transformar ela em vampira. Porque, ok, que ele se preocupa com a alma dela. A preocupação maior dele é sempre com a segurança dela. Se a preocupação dele é com a segurança dela, então por que não transformá-la numa vampira? Inclusive porque ela mesma pede pra ele várias vezes. Muitas vezes. E ele, tipo, simplesmente ignora a vontade dela. Ok, o surto passou. Falando de coisas boas, uma coisa muito legal de você ler também no livro é saber como o pensamento do Charlie e da Renée funcionam. É muito legal, gente, porque você começa a fazer conexões com os outros livros. Poderes da Renesmee também, por exemplo, isso é bem interessante, achei muito legal saber disso. Achei muito interessante também a gente perceber o quanto o maior medo do Edward, da Bella, a gente vê nos outros livros, sempre foi do Edward perder o interesse nela. E o maior medo do Edward é de que ela tenha medo dele. Então todas as vezes que a Bella age de alguma forma, que na verdade a verdade é que ela tá com medo que ele fuja, ele acha que ela tá querendo fugir. É muito louco isso, e é muito legal a gente que já leu os livros, né, perceber isso. Eu achei isso muito interessante. Olhar com ter essa visão, sabe? Ter essa percepção também. O livro realmente não fala sobre o passado do Edward. Quer dizer, fala, mas muito pouco, é bem breve. Fala um pouco sobre o passado dele, um pouco sobre o passado dos Cullen, mas é bem pouco, assim. Muita gente achou que com a quantidade de páginas ele iria abordar bastante essa questão do Edward antes de ser vampiro, ou então o Edward no começo da vida dele como vampiro, mas isso não foi falado muito, foi falado, mas muito pouco, né? O foco é mesmo nos pensamentos dele ali, naquele momento, e é inclusive através desses pensamentos dele que a gente acaba sabendo um pouco do passado. Mas eu também achei que foi ok, assim, queria saber mais, mas achei que foi ok. São partes bem legais de saber, você revisitar aquela atmosfera foi muito legal. E a gente sabe que vai ter mais 2 livros aí que a autora vai lançar, e eu confesso que estou animada para ler esses livros. Eu achei que eu não ia querer, né, mas depois de ler Sol da Meia-Noite me deu vontade sim de ler esses próximos 2 livros que estão relacionados com a saga. A gente sabe que um deles é sobre a Renesmee e eu espero muito que o outro seja sobre a Alice. Eu gostava muito de uma fanfic na época que era Burning Sun, que era sobre a Renesmee com o Jacob, depois que ela já tinha crescido e tal, né. Terminei de ler a fanfic, na verdade, eu nem sei se ela teve fim.
Mas é legal saber que vai ter um livro narrado por ela. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que existem vários vídeos aqui no YouTube sobre Sol da Meia-Noite, mas esse canal aqui é pra eu falar sobre os livros que eu leio, né? Então eu não me senti incomodada de gravar ele, mesmo já tendo vários outros. O intuito não é, né, alcançar muitas views, é falar sobre livros, basicamente isso. E eu precisava muito conversar sobre esse livro, eu não tinha com quem falar, gente, então, né, eu tenho um canal, por que não? Conta aqui embaixo se você leu, o que você achou, se você gostou, se não gostou, se concorda ou não concorda com o que eu falei. Manda um direct lá no Instagram também, se quiser conversar mais sobre o livro, não tem com quem conversar. Não se esquece de dar o seu like se você gostou do vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir nas redes sociais. Aqui no box de informações tem todos os links, então fica bem mais fácil pra você acessar. E consegui finalizar esse vídeo. Uhul! Um beijo pra você e até a próxima. Tchau! As minhas opções eram então... Pior de tudo é que eu não consigo nem ficar brava com os caras que estão arrumando a rua. Primeiro porque o buraco tava enorme, eles precisavam mesmo ser arrumados. E segundo, porque, mano, eu tô com dó deles. Porque, velho, tá uma chuva aqui. Será que se eu virar a câmera, acho que dá pra vocês? Vou tentar filmar pra vocês verem. Tá chovendo muito, gente. Esse povo trabalhando na chuva, eu tô com dó deles, tô grata porque a rua precisava ser arrumada, mas podia ter sido de manhã, né? No momento que eu não tava gravando, né? Mas tudo bem.